saudável. Lógico que a gente tem que tentar conciliar com a saúde. A gente está em contato com o nutricionista Derek Wook para trazer um pouco mais para a gente a respeito dessa importância. Muito boa tarde, obrigado pela disponibilidade em nos atender. Derek, nos ouve? Opa, agora eu estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim, boa tarde, Derek. É o André aqui. Boa tarde. Derek, eu falava aqui, né, essa questão de conciliar praticidade por parte dos pais, mas não esquecer da qualidade de uma alimentação saudável para os filhos. E como conseguir fazer isso, hein? É sempre bacana falar sobre isso, porque é uma coisa que envolve, eu acho que tanto as crianças quanto os pais, né? Eu acho que é uma coisa que tem que envolver os dois. Escolher lanches tem que se tornar uma coisa divertida, né? Tem que se tornar uma coisa que envolva os dois ali para você poder já, durante a escolha, ir ensinando o seu filho, né? A escolha dos lanches naturais hoje em dia, assim, de lanches, na verdade, para lancheira, né? Tá muito mais fácil, eu diria também, porque a gente consegue encontrar diversas fontes mais saudáveis e marcas mais saudáveis, marcas que estão trazendo mais coisas naturais e vitaminas nos mercados, para justamente facilitar aquele trabalho, né, dos pais de preparar tudo. Então, a gente pode, muitas vezes, estar mesclando aí, fazendo lanches, comprando algumas coisas no mercado e assim montando uma lancheira saudável, né? Eu acho que eu posso dar uma dica de como montar assim com grupos. Acho que seria uma coisa bacana, né, para o pessoal. Sim. Por favor. Quando a gente pensa em montar uma lancheira, a gente tem que pensar em todos os nutrientes. Porque quando a gente fala da criança, a criança precisa de todos os nutrientes, tanto vitaminas, quanto gorduras, quanto carboidratos, quanto proteínas. Então, a gente pode sempre estar mesclando um grupo de proteína. Você pode estar escolhendo ali um patezinho que você faça em casa com frango, com carne, uma bebida já que tenha um pouco mais de proteína, né? Que muita gente já está dando essa dúvida aí. Tem gente que pergunta se pode dar esses alimentos que contêm whey, que contêm mais proteína para as crianças. E também pode, nada mais é do que uma fonte de proteína, né? Então a gente pode escolher uma fonte de proteína e depois escolher uma fonte de carboidrato. Um pão integral, uma torradinha, um biscoito de arroz, uma fruta. Então sempre pensando em grupos, né? Ô, Derek, também, a gente como pai sempre tem essa preocupação, né? Às vezes da correria do tempo mesmo opta por esses alimentos já prontos. Mas pensando no apetite aí também das crianças, né? Ou da afinidade do paladar, daquilo que gosta, imagino que essa adequação do lanche é uma extensão do que a criança também está acostumada em casa, né? Com certeza. Não adianta a gente querer comer em casa ali hambúrguer, fritura, e daí no lanche querer mandar uma fruta que a criança não vai querer comer, né? E essa coisa de questão de ser apetitosa que você disse, eu acho bacana, porque isso envolve também os preparos, né? Em vez de você mandar para o seu filho, às vezes, uma fruta inteira ali, que não vai criar aquele desejo da criança de comer, de descobrir, você pode cortar, às vezes, em um formato diferente, você pode transformar em suco, você pode colocar umas coisas mais coloridas, fazer uma salada de frutas, por exemplo, preparar em casa um bolo mais natural, usando fibras, usando aveia, usando a fruta, né? E também acho que vale a pena eu ressaltar nesse ponto aqui de preparo, uma coisa importante também é tomar cuidado na hora de transportar, dependendo do preparo, né? Porque às vezes a gente quer fazer uma lancheira saudável e, por exemplo, faz um suco natural. Fala assim, mas eu faço meu suco natural todo dia pro meu filho ali, um suquinho de laranja, só que eu vou preparar ele horas antes, eu não vou refrigerar ele. Então, todo esse processo em que a comida não fica refrigerada, em que a comida foi preparada antes, né, ela vai perdendo ali nutrientes, vai oxidando. Então, a gente podia também ter essa consciência de tentar preparar algo sempre fresco todos os dias. Eu sei que é muito difícil, às vezes, para quem tem essa rotina de trabalho e tudo mais, mas tirar 5 minutinhos ali antes de sair para montar a lancheira e preparar as coisas, e não preparar horas antes, sabe? Ô, Derek, com relação ainda a montar essa lancheira, iogurte e achocolatado são boas sugestões ou não?
Iogurte achocolatado. Aí vai a gente saber escolher, né? Eu digo que, infelizmente, acho que os pais eles têm que ser tudo um pouco, né? Tem que ser nutricionista um pouco também. Tem que saber chegar lá no mercado e ver ali a tabela do que está comprando. Então, a gente tem iogurtes hoje, iogurtes naturais, iogurtes adoçados, né? Com adoçantes, enfim, outras coisas que são mais saudáveis do que aqueles iogurtes cheios de açúcar, cheios de chocolate, de cacau. Então, você vai saber escolher um mais natural possível. Como fazer isso? Vendo a lista de ingredientes. Geralmente, quanto menos ingredientes você tem na lista, mais saudável ele é. Ele passou por menos processos, ele teve menos adições, né? Quanto ao achocolatado, eu acho mais difícil, porque a maioria dos achocolatados tem açúcar e a criança acostuma com isso, né? Então, eu diria para a gente sempre buscar os que têm redução em açúcares, e, se possível, se a criança já está acostumada com esse cheio de açúcar, ir transformando, né, o paladar, e tirando um pouco desse muito doce e adicionando um mais saudável. Mas quanto a iogurtes, eu acho um ótimo alimento. Além de ter proteína, ele vai ajudar também na microbiota intestinal, ajuda a regular o intestino, né? E tudo é na hora de escolha mesmo, saber optar pelo mais saudável na hora de comprar. E ainda esse armazenamento, né? De repente, chegar na escola, algumas oferecem, né, o refrigerador para colocar, né, o suco ou o iogurte, enfim, a bebida ali que precisa, ou até o alimento que precisa ser refrigerado. E a gente sempre fala, né, na utopia. A utopia seria ter uma lancheira, um lugar para você poder transportar, e você ter, às vezes, um gelinho de transporte, que é muito fácil, né? Você consegue ter um gasto inicial, mas você vai comprar esse kit e você vai levar ele durante anos ali. Um gelinho daquele que você pode reutilizar, uma lancheira reforçada, porque a maioria das escolas não tem mesmo onde refrigerar, né? E até na hora de comer, o alimento acaba ficando mais, posso assim dizer, não tão atrativo aos olhos, fica meio derretido, meio mole, meio capenga, e a criança acaba não querendo comer, né? Existem opções, aí é mesmo buscar essas estratégias para garantir, né, o sabor dos alimentos, para que a criança consiga se alimentar e não se render também a outros lanches até disponíveis em escola, mas que, né, não faz aquele bem para a saúde. A gente vê que, por exemplo, eu lembro até do meu tempo de escola, a gente sempre teve essas opções, né? Sempre tinha uma opção de uma salada de fruta e de um salgado, mas sempre que a gente dá a chance para a criança escolher sozinha, obviamente ela vai escolher o mais gostoso, né? Vai escolher um salgado, vai escolher uma outra coisa. Sim. Então, eu acho que é um conglomerado mesmo, né? A gente começar a instruir em casa e preparar as coisas de uma maneira atrativa, saudável, levar de uma maneira que preserve também a estrutura e tudo mais dos alimentos, né? E englobe a criança nesse todo esse processo. Derek Oak é nutricionista, trazendo essas dicas aqui no finalzinho do Estúdio CBN. Obrigada pela participação, Derek.